Olá, pessoal, mais um pod da Grace. Que alegria, né? Mais um momento aí com vocês. E, gente, resolvi continuar falando sobre o amor de Deus, sobre inteligência espiritual. Eu já falei para vocês, né, no episódio passado, que esse ano eu iniciei com esse livro, que é O Poder dos Pais que Oram. E poderia seguir abordando outros temas, mas no meu coração essa chama continua queimando aqui dentro, né? Que é aqui dentro do meu coração, que é falar sobre essa inteligência também espiritual, que eu sei que muitas vezes acaba que a gente vai esfriando, deixa de orar pelos nossos filhos. E o que aconteceu? Eu tô falando sobre os pais que oram, e aí troquei uma ideia com um filho de pais que oram. Ele é filho, hoje eu tô recebendo um jovem aqui, tá? Ele vai falar sobre ele, vai bater um papo, vocês vão conhecer. E ele é filho de pais que oram. E eu resolvi entender a dinâmica, como... Gente, que dimensão é essa? Será que ele sente a diferença de ser filho, de ter nascido em um lar cristão? E eu decidi então continuar trazendo mais para vocês dessa abordagem, que é esse livro, O Poder dos Pais que Oram. Hoje eu trouxe também o livro de inteligência emocional para mostrar para vocês por quê. Gente, isso aqui é a união perfeita. Que é entender mais sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida emocional, né? E trazer dentro dessa abordagem que é a oração. E essa semana até o Espírito Santo soprou assim no meu ouvido. Deus é terapêutico. Deus é terapêutico, você ouvir um louvor, você orar, você se dedicar, né, ir à igreja, ouvir a palavra, né, isso é muito importante, isso acaba curando o nosso coração, sendo terapêutico na nossa vida, né, então a união das duas coisas. E trouxe também, sabe, a nossa convidada da semana passada estava aqui com a Bíblia, e hoje eu olhei e falei, nossa, eu achei tão bonita ela que ela sentou aqui com a Bíblia no colo, eu falei, vou levar a Bíblia também, então hoje nós vamos seguir aí trazendo mais sobre o amor de Deus, sobre a inteligência emocional, e eu estou recebendo aqui um jovem. Ele é empresário, empreendedor, sucessor, né? Um jovem muito inteligente. Nós trabalhamos no mesmo ambiente e eu vejo assim que ele é um jovem diferente. Então ele vai poder falar um pouquinho da história dele, uma história real, que ele quiser deixar aqui como contribuição, né? E eu quero hoje que ele influencie aí vocês, mamães, a continuarem orando, porque a mãe dele orava muito, e nós vamos bater esse papo aqui. Então seja bem-vindo, Lucas, se apresenta aí pro pessoal, sua identidade, né, que ontem eu perguntei pra ele, qual a sua identidade, né, então ele vai falar a identidade dele, e nós vamos começar aqui batendo um papo. Eu quero entender sobre a sua infância até os dias de hoje, e aí? Show! Então, primeiramente, obrigado, é um prazer estar aqui. Né, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, porque eu realmente sinto que é um propósito de Deus na minha vida começar a influenciar jovens e pessoas da minha idade a realmente seguirem os passos que eu tive, né, que eu tive essa condução lá atrás. Mas me apresentando, então meu nome é Lucas Coelho, me declaro aí como um jovem empreendedor, né, cristão, primeiramente, cristão, empreendedor, sucessor também, porque trabalho numa empresa familiar, além de também ter outros negócios, digamos assim, e para mim eu amo viver, gosto demais, na verdade, e o que eu puder contribuir hoje aqui, eu vou ficar muito feliz contando a minha história, contando a história lá de casa, dos meus pais, da minha vida, como que foi. Será que ele apanhava, gente? Será que no lar cristão tem a vara aí? Nós vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre isso aí. Então, eu agradeço a Deus por ter te conhecido, Lucas. Vejo em você realmente a presença do Espírito Santo. Vejo que Deus tem muito a fazer, sim, na sua vida, né? Eu acho, assim, muito bonito, gente. Um jovem, né? Ele tem 28 anos? 28 anos. 28 anos. Ele namora, ele já pensa em casar, ele pensa em constituir uma família. Hoje em dia nós estamos vendo, assim, que esses valores, né? A visão tá muito diferente, né? As pessoas não estão mais valorizando a família, e a família é um projeto de Deus. Então, o que acontece? O Lucas, eu vejo isso nele. Nós nos conhecemos e eu já te admiro muito, tá? Obrigado. Parabéns pela pessoa que você é, pela sua alegria, a forma que você recebe as pessoas, né? Então isso é maravilhoso. E ele é advogado, jovem cristão, empreendedor, empresário muito inteligente, porque eu converso bastante com ele, muito inteligente. Mas hoje eu quero saber como é ter nascido então, né?
nesse lar cristão. Fala aí um pouquinho, né, do seu pai. O pai dele é um homem conhecido, né? Eles trabalham na área da advocacia. Sim. Seu pai já foi presidente da OAB também, ou Ele não? foi secretário-geral, Secretário? agora ele é presidente da CASAG. Né? Ah, que legal, Isso. que bacana. Tá junto, mas seria outra direção ali na instituição. Sim. Um abraço aí, Jacó Coelho. Em breve ele vai ser meu convidado Sim, também, vai estar aqui para importante. contar, Vai né? ser bom, muita A história coisa boa, dele, a história sim. dele é muito bonita. E Lucas, então tá bom, vamos lá. Como que é ser filho do Jacó Coelho? E fala pra mim o nome da sua mãe. Alessandra Coelho. Alessandra Coelho. Eu sei que ela é pedagoga também, minha parceira. Sim. Como é ser filho deles, né? Como foi crescer? Você já nasceu em um lar cristão? Como é que é isso? Então vamos lá, vou contar um pouquinho da história ali desde o início. Nasci num lar cristão, né? Meus pais, desde que a gente não recorda, eu tenho 28 anos, eu tenho flashes, né, da minha infância. Mas desde que eu me recordo, sempre fui para a igreja, sempre lá em casa a gente teve esse ensinamento da gente ter ali cultos dominicais, né? Sempre a gente fazia, sim, era praticamente diário. Então eu tenho essas recordações, orações, sempre. Então eu e meu irmão, a gente não tinha muita escolha, não. Lá em casa, né, a gente era, entre aspas, assim, obrigado, porque eu acho que a criança, ela não tem muito discernimento de saber o que quer, o que não quer, o que é importante e o que não é. Então, falando especificamente nessa área da vida, que seria a área ali cristã, nós lá de casa, nós sempre fomos, né, ensinados a ir para a igreja. Então, domingo não tem essa questão hoje igual, vou de manhã, vou à noite, sempre foi de manhã e à noite. Nossa escola que a gente estudou também sempre foi uma escola cristã. Onde você estudou? Estudei no IP. Do IP, né? É uma Pra escola quem não muito conhece, conhecida em Goiânia. né? O IP é Instituto Presbiteriano de Educação, então ele é da igreja, ele é da primeira igreja presbiteriana, a gente também sempre frequentou ali. Já frequentamos outras igrejas, mas a gente frequentou muito tempo a primeira igreja ali. E então, assim, meus pais sempre optaram por a gente estudar em escolas cristãs, até mesmo por conta que influencia muito o meio que você tá. Então nós hoje que, né, eu tô um pouco mais velho, digamos assim, com 28, eu consigo ter esse discernimento. Eu então, gente, se ele tá velho, imagina eu, né, meu Deus. Não, eu consigo hoje ter mais esse discernimento em relação ao que era lá atrás. Maturidade. Né? Coisas que eu não tinha, porque às vezes a gente falava assim, a escola do meu amigo é... Né, às vezes o seu amigo saía para outro lugar, falava, essa escola é melhor, essa escola é mais legal. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo visualizar que foi melhor para mim. Inclusive, a gente só saiu do IP, porque o IP ele passou por uma transformação na época, ele acabou o ensino médio. Então eu estudei no IP até o meu 8º ano. E meu irmão, ele ia pro 8º ano, na época, era sétima série, se não me engano. E meu irmão ia pro ensino médio. Isso, aí meu irmão ia pro ensino médio. E aí, como acabou o ensino médio, a gente escolheu uma escola, e aí quando a gente começou a olhar, tinha muitas em Goiânia, e aí a gente foi para Agostiniano, que não é uma escola evangélica, porém é uma escola católica que tem também princípios e valores familiares. Então, legal. Teve também essa influência quando a gente mudou, aí a gente foi para Agostiniano. Então, assim, não era a mesma coisa. Antigamente não era muito comum ter escolas cristãs, não era, né? Tinham poucas, na verdade, hoje se você até for que tem pegar. muitas em Goiânia. E aí a gente também escolheu isso. Não era igual o IP, que tipo, sempre tinha... cedo tinha oração, uma vez na semana a gente ia pro culto. Então, assim, e tinha ensino religioso. Quando eu fui pro Agostiniano já era ética. Enfim, então assim, a minha infância toda foi bem balizada nessa questão de princípios, valores cristãos, a gente sempre ser educado em cima do que a Bíblia fala. Nossa, então, assim, se a gente for entrar um pouquinho na questão de, como que seu pai e sua mãe educaram vocês, isso aí é uma pegada que hoje em dia, como é que fala? Divide opiniões. Divide, e aí, bato no meu filho ou não? A vara serve pra bater? A vara serve pra bater ou não, né? Hoje meu irmão, ele teve filho também, então ele já pensa um pouco diferente, ele acha que não deva, tem que conversar. Então, assim, eu fui criado na vara mesmo, né? Eu sempre fui um menino aí levado, digamos assim, né? Então, comunicativo, sempre conversei muito na escola, né? Sempre saí muito de sala, não vou mentir. Mas, então, assim, sempre que tinha alguma coisa, meus pais sempre educavam a gente, né? Se era uma coisa mais levezinha, só uma conversa, tranquilo, mas se desobedecia várias vezes e recorrente,
Aí a vara vinha mesmo. E é engraçado isso. Porque depois meu pai vai assistir esse episódio e ele vai achar engraçado. Porque a gente morava numa casa e na frente da nossa casa tinha um pé de amora. E quem que tinha que buscar a vara era eu e meu irmão. Nossa! Ele falava, vocês podem ir lá buscar a vara. Tipo assim, porque irmão, né? Quando é irmão e irmã é mais tranquilo. Mas quando é irmão e irmão... E eu e meu irmão era só 3 anos de diferença. Então a gente, assim, discutia muito, brigava muito, coisa de criança. E aí sempre que isso acontecia, meu pai falava, ó, então vocês podem ir lá buscar a vara. Vocês dois podem tirar a roupa e vocês vão apanhar abraçado. Nossa! Não, foi muito. Seu Jacó, pra que judiar desses meninos? Não, mas eu vou te falar, sempre que acontecia a gente apanhava, era ruim, não vou, né? Mas a gente sabia que tava errado, então isso era... E ele depois, sempre que isso acontecia também, meu pai, ele pedia desculpa. Então, ele tava me contando aqui, como é que é? Aí vocês apanhavam, e aí? Beleza, tá no calor do momento ali, você sabe como é que é criança, vamos, né? Ele vai até apanhar, ele pede, ele quase fala assim, me bate, né? Vai no Quero limite, apanhar. né? E aí acontecia a repreensão, meu pai sempre, né, corrigia a gente. E aí depois que acontecia, nesse extremo assim, de às vezes apanhar, alguma coisa nesse sentido, ele sempre vinha na gente depois, pedia perdão, falava, explicava, chorava, aí a gente chorava junto, aí já não tinha mágoa nenhuma e seguia o jogo. Mas isso sempre aconteceu. Então, assim, eu tenho isso muito... Ele chorava depois. Chorava. Então, assim, eu tenho isso muito marcado. Então, eu não tenho a memória de te falar assim, nossa, meu pai, ele me batia porque ele queria me bater. Não. Uma memória ruim, e ele né? sempre tipo assim, trazia o ensinamento da Bíblia, que os pais, eles têm que repreender os filhos. Sim. Né? Então, ele sempre falava disso e os filhos também, que obedecem os pais, têm mais tempo na Terra. Então, ele sempre trazia essa reflexão. Então, assim, a gente nunca fala, nossa, meu pai é mau, nossa, meu pai e minha mãe... Criou uma raiz, assim, né? Nossa, meu pai e minha mãe, eles fazem isso porque eles não gostam. Não, nunca teve isso. Mas eu acredito, assim, que seu pai, ele pode ter, por exemplo, com a experiência dele, né, a vida dele, tudo, e com essa questão de depois conversar com vocês, pedir desculpa, chorar, isso ia gerando um equilíbrio. Agora, o duro é quando o pai usa isso de uma forma, ô Lucas, de agressividade mesmo, de estupidez, ou talvez falar palavras pesadas, né, e tal, ferir mesmo o filho, né, talvez falar, você não vai dar em nada na vida, porque a história que eu ouvi um pouco da história de vocês, o seu pai, pelo contrário, ele influenciava vocês a trabalhar, parece que vocês começaram a trabalhar com 12 anos ali, eu escutei a história, e aí, então o seu pai influenciou bastante, eu acho muito bonito, vocês sempre ali juntos, né, trabalhando e tudo, e aí o que acontece? A criança, você provavelmente, pelo que eu tô percebendo, você era um menino inteligente, criativo, mais comunicativo. Então os filhos são bem diferentes. Então o seu irmão tem um jeito, eu não conheço menos seu irmão, né? Mas você tem seu jeito ali. E aí o que acontece? Os pais, às vezes, é cansativo educar. Um é de um jeito, um fala mais, o outro é mais quieto, o outro é muito calado, o outro é isso, é assim e tal. Aí, meu Deus, o que eu faço? Então, talvez você queria mesmo, era só uma conversa, um bate-papo, mais atenção, talvez, né? Aquela coisa, mais atenção. E aí, o que acontece? Essa questão da vara. Eu falo assim, que bom seria se não precisar pegar a vara. Você tem a vara lá, né? Se precisar algum dia corrigir, tem que corrigir. Mas o bom seria se não precisasse pegar. Então, por exemplo, será que um bom diálogo, uma boa conversa, a própria oração, igual, por exemplo, eu já oro com a minha filha. Igual, essa semana até aconteceu, eu sempre conto aqui uma historinha ou outra pra ajudar as mães. E essa semana ela tava procurando uma bolsinha dela, ela tem 9 anos a minha, ela tava procurando uma bolsinha da Hello Kitty que sumiu. E eu pensei, gente, 9 anos, eu junto algumas coisas para doação, né? Então, por exemplo, não usa mais brinquedo, sapato, tal, vou doar. E aí ela procurando essa bolsinha da Hello Kitty. E eu lá trabalhando, tava no computador e tal, ela, mãe, cadê minha bolsinha da Hello Kitty? Da bolsinha de 1900 bolinhas. Eu falei, gente, o que deu nessa menina querer essa bolsinha hoje, né? Aí eu pensei, super consciente da situação, né? E eu falei assim, filha, eu acredito que eu doei essa bolsa. Ela, não, você pegou minha bolsa e doou, que não sei o que, né? Já começou a resmungar. E ela tem 9 anos. Então eu penso assim, não, já vai apanhar essa menina, vou corrigir ela, né? Aí eu, toda consciente da situação, falei, vou levando a situação com sabedoria e vamos ver aonde essa situação vai chegar. O que eu vou precisar fazer se eu precisar corrigir mesmo ela. Porque você pegou minha bolsa, eu falei, filha, aí eu fingi, tem hora, gente, que inteligência emocional, aí você fingir um pouquinho de demência também, tipo assim, né? Não dá pra você entrar em toda pilha, não dá pra você ficar o tempo todo corrigindo e falando, dando bronca na criança. E você sabe que ela é mais nova e não tem maturidade. Não tem a maturidade. Aí eu parei e falei, peraí, tô pensando aqui, deixa eu ver.
eu não lembro se eu dei, se eu guardei algum desses armários aqui. Dá uma olhada no armário e tal. Aí eu continuei lá trabalhando. Ela foi lá. No outro, tal lugar. No cesto lá de roupa suja. Nada. Eu falei, tem uns sacos ainda lá no carro que eu vou levar pra igreja, mas eu tenho que ver. Então, cadê a chave do carro? Eu vou lá ver se tá lá também. Ela já queria ir, descer e tal. Aí eu imaginei na minha cabeça, ó a cabeça de mãe. Ela vai descer lá, ela vai rasgar o saco tudo, vai virar uma bagunça meu porta-mala. Só que eu não falei pra ela, não, você não vai descer, porque se chegar lá você vai rasgar o saco, vai virar uma bagunça, não vai. Falei pra ela assim, faz o seguinte, você pode até descer, mas eu vou com você. Aí ela, então vamos logo, que não sei o que. Eu falei, opa, mocinha, né, vamos logo não, volta. Aí ela é muito obediente. Ela voltou, falei, senta aqui nessa poltrona, a poltrona do meu lado. Aí ela sentou. Parei o que eu tava fazendo, virei pra ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando você me perguntou da bolsa, eu já estava ocupada. Eu sei que você quer descer lá, eu vou com você. Só que você vai esperar 5 minutos que eu tô terminando de digitar uma mensagem aqui, eu vou terminar de digitar e eu vou parar aqui e vou lá com você. Aí ela, tá bom. Desse jeito. Aí, talvez eu poderia, né, se eu ficasse muito nervosa, não tivesse inteligência emocional, menina, a cara você tá fazendo, você vai apanhar. Porque às vezes a gente cria também a situação, você entendeu? Aí eu peguei e falei, não, terminei aqui, vamos lá, vamos. Aí chegou lá, a gente abriu o saco, ajudei ela, dobrei um pouco de coisa, falei, realmente não tá aqui. Aí ela ficou emburrada, aí ela saiu andando. Porque você deu minha bolsa, que não sei o quê. Aí eu olhei aquilo e falei, filha, eu tô vendo que você tá emburrada. E assim, você tá até certa. Porque eu poderia ter te perguntado qual das coisas aqui que eu juntei tudo que eu posso doar, você quer essa ou não? Só que eu não pensei, e agora já foi. Então o que acontece? Agora não tem mais volta. Então você fica nessa emburração, vai passar depois e tá tudo certo. Da próxima vez que eu for doar as coisas, sabe o que eu vou fazer? Vou lá na sacada, vou derramar tudo lá e falar assim, agora você escolhe as que não quer e as que você quer. Que aí a mamãe vai, beleza. Acabou, Lucas. Acabou o problema. Resolveu então, o problema, né? O que acontece? É a sabedoria. Sim. Então, seu pai usou a vara, pode usar a vara, gente, vai da casa de cada família. Eu super respeito. Mas se não precisar, é até melhor. Você entendeu? Não, eu também não acho que seja, que tenha certo ou errado, pra ser bem sincero. Eu acho que assim, só na Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Não. Posso te fazer uma pergunta polêmica? Pode. Você vai querer ser pai, né? Vou querer ser pai. E aí, o que você acha? Como é que você vai educar seu filho? Adorei essa. Não, na minha vida, eu acho que só a conversa não resolveria. Pra mim, eu acho que não resolveria, porque eu era tentado mesmo, não vou mentir. Eu era bem assim... Nunca desrespeitei. Na escola, eu tenho essa memória também que os meus pais sempre iam nas reuniões. Aquela reunião de final de semestre. Gerou temor no seu coração, né? E aí as professoras sempre reclamavam, às vezes, o Lucas conversa demais e tal. Mas ele é muito respeitoso. Ele não desrespeita. Ótimo. Ele não, sabe? Então, assim, eu tenho essa memória. Então, assim, eu acho que só a conversa comigo não resolveria, não. Mas também a vara, ela parou, né? Não foi pra sempre que eu apanhei, né? Era só de vez em quando, né, Lucas? Não, era. Eu acho que eu me recordo, assim, a última vez mesmo... foi até engraçado. Não, essa história aqui eu vou deixar pra depois no off. Mas eu lembro, assim, que foi até, sei lá, uns 10, 12 anos no máximo que isso aconteceu. Depois sempre foi na conversa, igual você disse. Meu pai e minha mãe, assim, sempre respeitaram muito também a gente, né? A gente começou a trabalhar ali, eu e o Matheus, por volta de 12 anos. Então a gente já começou a ter outra visão da vida, de, né, assim, como conduzir a nossa vida. Meu pai sempre falava para nós, então a gente começou a ganhar dinheiro, né, ter responsabilidade ali financeira, então seus gastos, suas coisas. Então assim, sua cabeça vai mudando e você vai também crescendo, você vai tendo contato com outras coisas. Então nessa época, então meu pai já não usava a repreensão ali na vara, meu pai e minha mãe. Então assim, sempre já conversavam com a gente, mas eles sempre falaram, desrespeitou a gente, qualquer coisa, você pode estar casado, você vai levar a mão na cara. Né? Sempre falou isso, mas sério? Assim, sempre... Tipo assim, já não faz, porque senão... Já não faz, senão, né? Então, assim, geralmente o filho, o homem, ele tem mais respeito no pai por conta do medinho, e a mãe, a gente sempre dá um jeitinho ali. Então, então, assim, lá em casa, foi uma época que a gente teve isso, né? Normal, eu me recordo, sim, mas depois foi bem na conversa, bem tranquilo, sabe? Então, assim, a memória que eu tenho, igual você disse, né, que hoje você conversa mais com sua filha, porque às vezes
a forma também com que você já ensinou ela ali, Sim, desde que ela nasceu, conversando e tal, sempre. ela não precisou. E menina, às vezes, é mais tranquilo, né? É. Do que menino. Mas então, mais ou menos. Mais ou menos. Mas assim, eu acho que é mais ou menos nessa pegada. Mas eu tive muita influência em casa. Então hoje, assim, de eu recordar o que eu quero para o futuro com os meus filhos, o que eu vou fazer, se eu vou bater, se eu não vou bater, se eu vou conversar mais, se eu não vou, eu acho que é muito de o jeito que o filho é. Porque eu e meu irmão somos extremamente diferentes. Eu lembro do meu irmão apanhar, sim, mas eu lembro dele apanhar menos. Mas também ele era menos levado. Entendeu? Entendi. Então, assim, e aí a gente já conversou algumas vezes lá em casa, até hoje mesmo, porque depois de mais velhos um pouco, os nossos pais continuam ajudando a gente, continuam repreendendo, dando conselho em algumas coisas. E eu vejo que não dá pra eles tratarem eu e o Matheus da mesma forma. Não, porque nós somos completamente diferentes. Demais. Então, uma vez até ouvi uma história, não sei se vou me recordar muito bem, que tinham vários menininhos que eles foram na porta do estádio e eles queriam ver o jogo. E aí, só que um era menorzinho, o outro era maior um pouco, o outro era mais pequititinho. Então, eles queriam ver o jogo e aí falou assim, cara, como que a gente vai fazer para todo mundo ver o jogo? E aí todo mundo falou assim, cara, vamos pegar as estacas ali todas do mesmo tamanho. Só que se pegar as estacas do mesmo tamanho, você concorda comigo que o cara que é às vezes muito pequenininho não vai ser o mesmo tamanho? Então é você tratar os diferentes para eles terem a realidade igual. Tratar os diferentes de modos diferentes para ele ter a realidade igual. Então é mais ou menos isso. Então, igual eu tenho 28 anos. Tá. Então meu irmão já vai casar, isso aconteceu, real, uma história real que aconteceu. Meu irmão casou, e aí meu pai foi e deu um apartamento pra ele. Aí eu mais novo falei o quê? Uai, eu quero também, uai. Uai, não casei, mas eu quero apartamento. Porque, eu vou ter um apartamento, ou então vou alugar, vou estar dando dinheiro. Você já questionou. Já questionei. E aí? Só que a realidade que ele estava era completamente diferente da minha. Então não adianta meu pai me tratar igual ele, porque hoje em dia acontece muito isso. Então, beleza, eu vou tratar os dois filhos de maneira igual, porque se eu der isso pra um, eu vou dar pra outro. Se eu fizer isso pra um, eu vou fazer pra outro. O que poderia acontecer? Às vezes eu poderia ter ganhado apartamento, às vezes eu poderia viver na gandaia, às vezes eu poderia nunca querer namorar ou casar. E nós vamos falar sobre isso. Enfim, às vezes eu poderia... Enfim, minha realidade poderia estar totalmente diferente. Né? Então eu vejo que... É muito isso. Então lá em casa foi muito e é o que eu quero seguir pra minha vida quando eu tiver, né, quando eu casar, quando eu tiver meus filhos, é tratar cada filho de uma maneira que ele precisa ser tratado. E outra, sabe o que você pode fazer também? Você pode buscar a direção em Deus, porque assim, o seu pai, na criação que ele deu, foi com o conhecimento que ele tinha daquele tempo. E o seu pai, com certeza, ele gerou muito temor na vida de vocês. O que ele tinha naquele tempo para gerar temor era dessa forma. Então, você também vai desenvolvendo, vai evoluindo e você vai crescendo aí, você vai ver que quando você tiver seus filhos, você vai buscar também essa orientação em Deus, né? Eu sou mãe de uma, até tenho vantagem, tem mais um, sou mãe de uma por enquanto, mas a gente sabe que tem as diferenças. No consultório, eu atuo há 8 anos, eu vejo assim... A mãe de 3 filhos. Gente, é surreal, 3, 4 filhos. É cada coisa, a situação que às vezes a mãe não sabe, meu Deus, o que eu faço agora? Eles vão buscar a terapia, assim, justamente para ter uma orientação, né? Então, assim, o que você vai fazer? E nós que somos cristãos, é buscar na oração, né? Igual o seu pai, na cabeça ali do seu pai, na consciência, no coração dele. Talvez eu dou isso para ele agora, ele não tá preparado para usufruir ou para usar. Então, o que eu vou fazer? Vou segurar, não. Quando você chegar nessa fase também do seu irmão, aí você vai receber aquilo que é do seu direito, né? Então, o que acontece? Seu pai usou da sabedoria, né? E é isso, educação, Lucas, eu vejo que é muito, hoje, eu vejo que é muito a nossa sabedoria. E essa semana, o Espírito Santo, gente, falou algo a mais comigo, porque no nosso último episódio eu falei que muitas vezes até a ciência vai falhar, nós vamos precisar realmente buscar o discernimento, a sabedoria, para conduzir a nossa vida. Só que, aí o Espírito Santo falou assim comigo essa semana, Grace, mas deixa eu te contar uma coisa, através do conhecimento, você também adquire sabedoria, né? Então a gente adquire a sabedoria na palavra, que é a Bíblia, e aí a gente pega um livro, vai estudar, aquilo agrega muito valor. Com certeza. Eu mesmo, Lucas, eu acho que eu não cheguei a te contar, mas eu trabalhei em uma escola por princípios durante 7 anos. Então, durante 7 anos eu tinha que raciocinar todos os conteúdos, assim como você estudou no IP, nessa escola, eu tinha que raciocinar
Português, matemática, ciência, história e geografia, através de valores e princípios. Então, por exemplo, eu ia preparar meu planejamento de aula, eu ia dar aula de português. Aí, dentro daquele conteúdo, eu precisava achar um versículo para trazer para aquela aula. E aquele versículo refletia ali. Então, eu raciocinava o tempo todo a Bíblia. Eu fiz isso 7 anos, então para mim é muito comum. Era uma metodologia da Mackenzie, educação por princípios e tudo. Até uma universidade também presbiteriana, igual a escola que você estudou. Isso é incrível. Por exemplo, se eu pegar aqui a inteligência emocional, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, que é o domínio próprio, né? Então, o que acontece? A inteligência emocional fala sobre o autocontrole. Então, tem como raciocinar. Então, o que eu penso nesse ponto? A importância de buscar sabedoria em todas as situações. E, gente, eu até quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Nesse tempo que nós estamos vivendo, um mundo muito moderno, um mundo consumista, um mundo, assim, tudo muito a tecnologia, nossos filhos são nativos digitais. Sim. Tudo tem que ter, a Bíblia fala, tem que ter ordem e decência. Então, o que eu vejo muito ali na sua criação, do pouco que eu conheço, é que os seus pais tinham essa ordem, essa decência, esse cuidado de educar vocês, né? Sim. E aí até tem aqui, ó, seus pais sempre foram cristãos, então você nasceu em um lar cristão, né? Como você aprendeu sobre Deus desde a infância? Então, você contou um pouquinho que seus pais levavam para o culto, não tinha opção, como é que você falou para mim? Era obrigatório mesmo. Era obrigatório, presta atenção no que ele tá falando, tá, mamães? Era. Lá em casa, não tinha discussão. Então, não tem negociação. Não tem negociação. Sempre foi domingo, 9 horas e 7 horas da noite. Vocês querem fazer o que vocês querem, tá, ok, mas vocês vão. E também a gente tinha que participar do culto de adolescentes e de jovens, né? Que na igreja era a UPA e depois o PJ. Então, assim, sábado. E geralmente hoje, sábado pro jovem é mais difícil que ele tenha alguma coisa, mas na nossa época não era. Então, assim, sempre esse convívio. Não tinha tanta festa, tanta balada, tanta coisa. A criação era diferente. Pra nós ali, nesse quesito da igreja que você perguntou, era obrigatório. Então não tinha dessa. Não tinha dessa. Ótimo. Até mesmo porque é igual hoje, como olhando hoje pra trás. Eu não tinha discernimento pra falar, beleza, eu gosto. Não gosto. Hoje, o que acontece muito? Eu vou pra igreja, eu tenho sim, tipo, aquela igreja, ela é mais, mais formal. Às vezes, os cânticos, os hinos não me tocam tanto quanto uma igreja que às vezes, igual hoje, tem músicas evangélicas muito melhores, na minha opinião, do que antigamente, né? Aquele Inara, as igrejas que eu ia era Inara, aqueles cânticos bem antigos. E hoje uma música que é, sei lá, né? Igual o pessoal lá da Casa Worship lá. Sei. Aquelas músicas, pra mim, são músicas que já me tocam. Pra mim, hoje, eu consigo falar, beleza, é uma música que me toca mais, às vezes, do que uma palavra. Sim, é uma música mais de adoração, isso, é um momento ali. Também. Então, assim, hoje eu consigo ter esse discernimento e falar, cara, beleza, essa igreja aqui, às vezes, pra mim, vai ser melhor. Mas uma coisa que meu pai sempre falou também, depois que a gente ficou um pouco mais velho, pra não fugir tanto do assunto, é que a igreja não tem que ficar agradando a gente. A gente não tem que ficar trocando, essa aqui o pessoal não é tão legal, essa aqui o pastor demora demais. Raízes. Justamente, essa aqui o louvor não é tão legal. Então, assim, se a gente ficar nessa, nenhuma vai agradar a gente. Então, ele sempre falou. Hoje ele não tem mais essa obrigatoriedade de ir na mesma igreja, inclusive nós não vamos, mas ele sempre fala, estabelece uma e fica. E vai, igual você falou, cria raízes. Né? E seja usado naquele lugar ali. Então é mais ou menos isso. Então, para nós, obrigatório. E hoje, para mim, é indispensável. É tão incrível isso que no domingo, quando eu não vou, eu me sinto mal. Eu também, eu sou assim. Eu falo, cara, tá faltando. Tá faltando alguma coisa. Tô errando. Eu me culpo. Eu também. Porque a gente tem tempo pra tudo. Eu sempre falo isso muito com minha namorada. A gente tem tempo pra tudo, a gente chega no horário nas coisas, mas quando é pras coisas de Deus, a gente sempre tem uma desculpa. Não, hoje eu tô cansado, trabalhei a semana inteira, acordei cedo a semana inteira. Então, assim, isso é muito comum a gente fazer. Negociar com as coisas de Deus, coisas que não são negociáveis. Sim, né? uau. Que a gente tá, às vezes, muito mal, a gente faz o quê? Não, Deus, pelo amor... Aí fica aquela coisa, né? Jejum aqui, vamos na oração, na fé. E aí, quando acontece... a gente esquece quem liberou aquela palavra para nós e quem nos abençoou naquele momento. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente negocia muito, igual eu falei, coisas que não são negociáveis para nós. Uau! Gente, eu admiro muito o Lucas, por quê? Porque ele é jovem, tem 28 anos, e vocês estão vendo, ele tá falando de jejum, de oração, nós estamos aqui conversando de valores, princípios, né? A criação ali que ele teve. E que acontece? Hoje...
é difícil, né, a gente ver isso. Então, assim, o que que me chama a atenção aqui no Lucas? O que que ele viveu, então, ao longo da vida, para hoje, ele sentar aqui, né, com 28 anos e ter essa fé, falar sobre o jejum, sobre a oração, né? Gente, isso aqui é uma colheita, isso aqui é fruto do que a mãe dele e o pai dele plantou lá atrás. Até eu vou até brincar, teve um dia que eu almocei com o Lucas, a gente conversando sobre trabalho ali, né, pensando em algumas coisas, e aí ele pegou, e falou assim, não, minha mãe, eu não sei o que a gente tava conversando da mãe dele, me contando a história, e eu falei assim, não, então nós vamos gravar o podcast. Sim. Aí ele falou assim, minha mãe, parece que um dia você tropeçou, Sim. Aí isso aqui é uma brincadeira, gente, mas é verdade, faz sentido. Eu acho que assim, eu tive uma fasezinha, quando eu já tava ali com os meus 22, até uns 24, 25, que é uma fase que você acabou de ter carro, você tá tendo liberdade mais financeira, você consegue fazer as coisas independentemente, apesar de morar com seus pais, então não é totalmente independente. Mas é a criação que seu pai deu, e depois eu vou falar sobre isso, porque tem pessoas que às vezes jovem como você, às vezes não tem condição de fazer também. Isso é verdade. E aí tem que buscar em Deus, justamente, porque nós cristãos, nós nascemos para ser próspero. Amém. Amém. Então assim, lá em casa, minha mãe, ela sempre, né, aí entrando um pouquinho no assunto aí dos pais que oram. Ela orava. Minha mãe, ela sempre orou demais lá em casa por mim, por meu irmão, porque a gente sabe que o mundo de hoje é muito difícil. Diferente, né? Então assim, meu pai e minha mãe, eles sempre queriam saber, vocês vão, pra onde vocês vão? Com quem que vocês vão estar, né? O horário que a gente vai, o horário que a gente vai voltar, sempre. Isso também não era negociado. Então, assim, chegava a ser chato, porque quando a gente, por exemplo, voltando um pouquinho mais, quando eu tinha 15 anos, que é a época que você começa a sair, porque festa de 15 anos, as mães de adolescente vão gostar dessa parte aí. Meu pai nunca deixou eu ir em festa sem convite. Todos os meus amigos, meu pai e minha mãe, né? Todos os meus amigos entrava de penetra, entrava pela cozinha, ia pra festa, falsificava convite, tal, ia pra festa. Meu pai sempre, cadê o convitão? Não era nem convitinho individual. Era convitão. Cadê o convite? Então assim, eu me recordo de ter ido muito pouco. E quando eu ia, era meia-noite, tava lá na porta. Vixe, e meia-noite, tá começando. A festa. A festa começa às 10. 11 horas, a menina desceu lá da escada, sei lá. Meia-noite é a hora que abriu a pista de dança, eu tinha que ir embora. E eu ia, assim, resmungando. E aí, então, assim, meu pai sempre, meu pai e minha mãe sempre muito categóricos com isso. Eles não tinham margem de discussão para essas coisas. Aí, voltando um pouco... Da sua mãe. Da minha mãe, um pouco mais velha. Então, assim, desde essa época, sempre orando, sempre pedindo a Deus abençoar a gente, quem tem sabedoria, pra gente, né? Porque, assim, quando você sai pra rua, eu sempre falava, pai, você tem que confiar em mim. Eu confio em você. Mas eu não confio nos outros. Eu não confio no que pode acontecer. Então, assim, eles sempre foram nessa questão e orando. Então, assim, qualquer coisa, às vezes, que minha mãe falava assim, meu filho, você tá saindo demais. Meu filho, você tá nisso aqui. Qualquer coisa, tá... Aí acontecia qualquer coisa, não tá orando. Ele contando que ele tropeçou. Tropeçava. Tá vendo? Orando você não tá pouco. orando. Sei lá, encostava o carro. Tá vendo? Você não tá orando. Tá vendo? Então, assim... Hoje é brincadeira, mas eu vejo que, cara... Mas não é brincadeira não. Parabéns, Alessandra, tá? Parabéns, porque eu sou dessas, igual a você. Minha filha tá sendo do mesmo jeito, tem que orar. E orando, Lucas, pelos mínimos detalhes. Até coisa que vocês nem imaginam. Eu tô ensinando ela a orar. Não, hoje olhando assim, eu vejo, né, porque... Passou muita coisa, muitas coisas, muitas situações, e que eu olho pra trás que eu falo assim, cara, se não fosse a oração, eu não tava aqui não, eu acho. Certeza? Então é isso até que eu quero te perguntar, assim, o impacto, né, da oração. Então aqui desde a infância você viveu nesse lar, teve essas regras, né? Quem você acha que orava mais, seu pai ou sua mãe? E qual o impacto da oração? Você acredita então que hoje você é fruto da oração deles, da educação que eles ministraram ali na sua casa? Com certeza, eu tenho, igual eu falei no começo, eu tenho essa memória afetiva e dentro do meu coração mesmo, que foi por conta de ter nascido num lar cristão e ter um ensinamento desde assim, que eu me recordo desses pequenos. Então assim, meus pais, igual eu falei, sempre lá em casa, era o quê? A gente fazia, como é que é reunião em casa, quando vai fazer? Culto do lar? Culto doméstico.
Culto doméstico. A gente sempre fazia. Hoje é mais chique, culto no lar. Culto no lar. Culto no Mas lar. antigamente era culto doméstico. Então a gente fazia assim, domingo igreja, mas todo dia tinha culto doméstico. Eita. E aí, todo dia a gente tinha que orar. Entendeu? Então assim, minha mãe geralmente começava orando, aí depois era eu, meu irmão e meu pai finalizava. Top. Então assim, a gente sempre teve isso. E fora isso também, ele sempre influencia tudo que a gente ia fazer. Óbvio que, assim, nós estamos. A pegada aqui, a gente está falando mais de pais que oram, e também não é toda hora, nossa, vai fazer isso porque a igreja fala, não, vai fazer isso porque Deus. Não, não era, mas sim, os princípios, os pilares das nossas vidas eram sempre baseados em coisas cristãs. Então, porque a Bíblia diz nisso. Então, uma coisa simples que até hoje eu faço e prego para amigos e até esse tempo atrás eu estava conversando com meu namorado. Cara, o dízimo. Então a gente ganhava, eu lembro da minha primeira mesada, era R$10. E a gente tinha que dar o dízimo todo primeiro domingo do mês, R$1. Aí depois passou para 22, era 10% de tudo que a gente ganhava. Ensinando. Sempre. Top. Então, hoje, né, e aquela história, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E você fala assim, cara, eu ganhei 10, eu vou dar R$1, só 9. Nossa, mas e a balinha, a laranjinha, mas você sempre começava a fazer contas, nossa, mas R$1 e tal. E aí quando você começa a ganhar mais, você fala assim, nossa, mas sei agora lá, eu vou ter que dar. Né, você vai ter que dar mais, sei lá, R$1.000. Não ganhei R$1.000 de mesada, nunca ganhei R$1.000 de mesada, mas eu vou fazer, nossa, R$1.000 eu vou ter que agora dar 100. Nossa, mas R$100 eu vou ter só. Então assim, e você não, hoje, né, então nessa época também o dízimo não era negociado. Era obrigatório dar. Tem que dar. E hoje, olhando, quando você vai na igreja, o que o pastor fala? Você tem que dar do seu coração. Porque se você não dá, se na hora de você for dar, você já pensa em não dar, é melhor você não dar. Não dá, é verdade. É igual a questão de tomar a Santa Ceia. A ceia ali, se você não tiver arrependido, nem toma. Porque você pedir perdão e não arrepender, você vai estar pecando mais ainda. Então, lá em casa, esse aprendizado, igual você falou assim, qual que é o impacto? Cara, total na minha vida hoje. Dá pra perceber. De tudo. Então, assim, tudo que eu vou fazer, óbvio que, gente, é muito difícil. Não é fácil. Né? E as mães e aos filhos que tiverem assistindo. Ai, nossa, é super fácil. Não, não é. Né? As coisas do mundo, elas realmente são muito tentadoras, tudo muito bom, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, as coisas são excelentes, mas não é assim, né? São muito tentadoras. Então, assim, é 1% todo dia. É orar todo dia, é ler a Bíblia um pouco todo dia, é estar na presença, porque se não tiver, não vai pra frente, então. Então, assim, eu devo muito isso aos meus pais. Então, obrigado, pai, obrigado, mãe, por tudo aí que vocês fizeram. Tá vendo fruto aqui, né, gente? Ó, a colheita. Isso aí. Com certeza, hoje sua mãe deve ficar super feliz, né, de ver você cada vez mais crescendo, evoluindo, né, a família de vocês. E isso é maravilhoso, e é o fruto. Hoje eu vejo, tava até comentando aqui, gente, nos bastidores, né, que realmente Deus tem me mostrado, assim, Lucas, a dimensão que é o poder da oração. Porque a oração, ela atrai o que você pensa, o que você fala, né? E às vezes o que acontece? Quando a gente está distante de Deus, quando a gente está longe do Espírito Santo, a gente não escuta muito, né? Não. Então a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Talvez uma decisão que você vai tomar do seu filho, fazer uma coisa, estudar numa escola, viajar, fazer uma situação, às vezes você não vai ali buscar a direção de Deus. Não vai. E aí, o que acontece? Depois as coisas acontecem, então assim, a gente realmente precisa estar debaixo da oração, sabe? Uma coisa aí que você falou, que era obrigatório, eu já cresci em um lar diferente do Lucas. A minha mãe, ela não era cristã, assim, ela já acreditava em Jesus, mas ela não era evangélica, né? Sim. Porque nós somos da religião, da questão de ser evangélico. Eu até falo para as minhas seguidoras, eu tenho seguidoras de várias religiões, eu falo que aqui não é a religião, é a gente aprender mesmo os princípios, os valores, a palavra e Deus sempre em primeiro lugar, né? Deus, ele tá aberto para ouvir todos. Então, a Bíblia é bem clara. Eu abençoo, ele abençoa quem ele quer, ele abençoa o ímpio, ele abençoa o justo, né? Cada um colhe de acordo com a sua... Hoje, uma divisão muito de opinião, tipo assim, beleza, como que eu vou falar com Deus? Nossa, mas eu tô numa vida tão, né, tudo errado. Sim. Cara, Deus não quer que você para nada. Vai do jeito que você tá.
Porque essas coisas, elas vão parar de fazer sentido para você ao Sim. longo do processo. Então, mas eu bebo demais, mas eu saio demais, mas eu faço coisa errada. Cara, vai do jeito que você tá. Então, né, até para quem não é cristão, Sim. eu sempre vejo isso na internet, tem essa pegada. Tipo assim, não, mas esse cara tá falando aí de Deus e tal, mas eu não sou cristão, eu não vou seguir e tal. Então, assim, a gente não quer mudar ninguém, não quer fazer, né? Então, assim, mostrar uma vida, porque eu acho que o que mais vale, Lucas, é o nosso testemunho de vida. Você entendeu? O que a gente transmite, a nossa essência, as pessoas elas vão sentindo isso, as pessoas querem estar perto, né? Por que o Lucas é assim? Por que a família dele é abençoada? Por que ele está seguindo o mesmo, né, padrão? Por que ele também... Então, assim, eu acredito, né? Eu vejo você, te admiro muito, e você tem que continuar assim, crescendo, evoluindo. Ali no escritório, só um parênteses nisso, que acho que é importante a gente falar disso, no escritório, quando você começa a ter uma empresa grande, você não pode ficar tocando demais na tecla de religião, de Deus, porque pessoas de todas as crenças, né? Mas a gente sempre ora para que as pessoas que entram no escritório sejam cristãs, né? Mas a gente também não tem controle sobre isso, né? Então, no RH não é um ponto de corte, a religião, acreditar em Deus, não é. Porém, tudo que a gente construiu, hoje o escritório a gente já conta com 130 colaboradores, tudo que a gente já construiu, a gente sempre faz questão no começo do ano ter um culto de agradecimento ao ano que passou, esse ano que vai vir. Vai ter agora? Vai ter agora. Eu quero participar. Vai ter agora no final do mês. Isso, minha mãe tá organizando lá. E aí sempre a gente deixa claro, não é obrigatório, vai quem quer, que legal. Mas sempre que vai a gente deixa claro, cara, que tudo que a gente construiu, tudo que a gente tem, né, depois você vai entrevistar meu pai aí, ele vai contar um pouco da história dele. Então assim, veio do zero, não tinha nada, então sou eu e meu irmão somos a primeira linha de sucessão da família. Então assim, tudo que a gente construiu foi por conta de Deus. Sim, meu pai... Basicamente, era para dar errado, veio de Jataí, a família de Serranópolis, veio para cá, minha avó emprestava ele para Capinalote, já foi picolezeiro, chapeiro, e hoje, né, com tudo assim que construiu, você fala, cara, era para dar errado. 6 irmãs, sim, ele queria fazer medicina, não passou, foi pro direito, deu certo, então assim, sempre deixa isso bem claro que tudo que a gente tem é por conta de Deus. E eu faço questão de falar isso também hoje nas minhas redes sociais, transmitir o que eu sinto e o que eu vejo. Então, assim, hoje eu sempre tenho essa conversa com minha namorada, com amigos, com minha família. Por que eu nasci na minha família? Nossa! Sabe? Esses questionamentos. Por que eu nasci na minha família, com a empresa, com essas condições? É porque eu tenho um propósito ali. Sim, de continuar algo que começou... Seu pai já começou lá, sua avó começou lá atrás. E a gente sempre faz questão de falar para as pessoas que tudo que a gente tem, tudo que nós construímos foi por conta de Deus. Vocês estão vendo esse jovem todo engomadinho aqui, gente, né? Todo empresário, vem de uma família boa. Vocês estão achando que foi assim do nada. Não. Eu entendo isso, não foi? Até bom você tocar nesse assunto, porque a avó dele orou. Eu escutei a história do seu pai, parece que a sua avó lavava roupa, arrumava a casa das pessoas, depois seu pai, você contando a história, ele... Foi picolezeiro, chapeiro, não tinha nada. Veio do simples, do nada. Família muito humilde, muito simples. O foco dela, que ela até foi engraçado que no ano novo agora a gente conversou um pouco sobre isso, que a gente passa ano novo na minha avó, assim, já é todo ano a gente faz isso. E aí minha avó, o objetivo da minha avó, que você falou que era lavadeira, era o quê? Formar todos os filhos. Nossa, ela era já que tinha todos os filhos fossem mentalidade formassem. Ali. Pra não ter a vida que eles tiveram. Nossa, porque meu avô trabalhava na fazenda e minha avó lavadeira. Então, a tendência era o quê? Os filhos seguirem ali o mesmo passo. Geralmente isso acontece. Então, era isso. Então, formou os filhos. Então, assim, desde pequeno, meu pai sempre falou, cara, você vai ter que trabalhar. Minhas tias também, trabalhar. Já, inclusive, lavaram o carro lá na Tamandaré. Eu escutei essa parte da história. Vai trabalhar. Então, sempre, tipo assim, que você vai trabalhar e você vai estudar e ser alguém. Quando foi na nossa geração, já que a gente, eu e meu irmão viemos, meu pai, ele nunca cobrou que a gente fosse o melhor da escola. Tipo, nossa, você tem que ser o 10, você tem que tirar 10. Não, isso é ruim. Vocês têm que passar de ano. Óbvio que tirar nota boa é bom. Beleza, vocês têm que serem bons na escola e trabalhar. Meus filhos podem fazer tudo, mas vocês vão aprender a trabalhar. Vocês vão aprender a ter responsabilidade. Então, tipo assim, isso vem lá, não é de agora. Isso vem lá de trás, porque se ele não tivesse esse ensinamento lá com meu avô, que não tinha estudo, não tinha uma educação igual a gente pode ter hoje, mas ele tinha princípios. Ele tinha valores, caráter, tinha caráter. Então minha avó sempre muito
da igreja, sempre falava nisso. Meu avô também falava sempre muito trabalhar. Então foi vindo até chegar na gente hoje. Não, e engraçado que eu tenho escutado muito esses 15 dias. Do nada tem chegado esse tipo de conversa comigo. Eu tava conversando com uma amiga, até ela já gravou aqui comigo também. Ela falando assim: nossa, amiga, eu tava conversando com a família tal, não sei o quê. E eu falando: qual que é o segredo? Diz que os filhos dessa família, diz que os filhos são muito prósperos, assim, coisa assim absurda. E ela falou assim: não, eu tô falando de milhões, de muito dinheiro. Aí eu falei, mas e aí? Eu fiquei curiosa, essa amiga minha cristã também, tem família, casada, tem filhos. E ela, o que é o segredo deles? Todos os filhos bem desse jeito. Aí ela falou assim que diz que a bisavó, diz que eram mulheres de muita oração, diz que consagraram e oraram por esse povo a vida inteira para prósperos que iam vir tudo. E ela falou assim, o segredo deles, sabe qual que é? Oração das vós, das mães, disso, daquilo. E às vezes a gente pensa que é brincadeira. Não. E não é, gente. Eu falei no último podcast sobre essa atmosfera. Até quero fechar aqui 2 pontos importantes que a gente estava falando. Dessa importância do seu pai, de não tem negociação, que eu tava falando agora, não tem negociação. Gente, eu também quero influenciar vocês, eu sou como o Jacó e a Alessandra, na minha casa não tem negociação, igreja não tem negociação, tem que ir no culto todo domingo, ensino também, esses dias eu estava fazendo lá uma oferta das primícias, e aí ela, ai mãe, ela viu digitando no celular, não, mas você vai dar isso aí pra igreja, minha menina, né? Eu falei, minha filha, deixa eu te falar, descansa seu coração, porque isso aqui, você não tem noção do que Deus faz com isso aqui, ele volta muitas vezes mais, você pode ficar tranquila, porque isso aqui, aí eu falei pra ela, isso aqui, minha filha, você viu a obra, você viu o que o pastor tá construindo pra ajudar isso, porque as pessoas às vezes, né, pra dar dinheiro pra igreja, dá se quiser, gente, entendeu, não tem dessa, eu dou porque senti no meu coração e eu sei que eu sou abençoada por isso, então eu falei, filha, isso aqui Deus, ele retribui. Então, ô Lucas, não tem negociação. Às vezes, hoje em dia tá assim, ó, o menino chora, o menino dá birra. Não vou mais não pra igreja, porque esse menino vai... você não quer ir não, meu amorzinho? Então você fica aí. Vai deixando, gente. E tem muita igreja também que, tipo, ele não gosta que o menino chora lá. Cara, na minha igreja isso não. O menino tava esgoelando e o culto rolando lá, tá tudo certo. Pronto. Que é o normal. É criança, gente. Tem que entender que criança é criança, adianta, né? Vai gritar, vai chorar, vai correr. É normal. Então, e aí o que acontece? Não tem. Então, por exemplo, só que não precisa, eu quero até deixar uma dica aqui, não precisa ser ignorante. Porque, por exemplo, minha filha, domingo eu acordei ela, e ela virou e falou assim pra mim, ai, mamãe, eu tô com sono. Aí eu posso dormir mais 5 minutos? Que a gente vai no primeiro culto. Eu falei, pode dormir mais 5 minutos, eu vou escovando meus dentes. Tô lá escovando dente, já voltei no pezinho dela, fiz uma cosquinha, falei, já passou 5 minutos, e aí? Aí ela levantou, ai, mãe, eu tô cansado, tipo assim, não quero ir não, né? Não é fazendo corpo mole. Se eu fosse uma mãe boazinha, meu amorzinho, então você não vai não. Falei assim, vai cansada mesmo, não tem problema não, pode dormir se você quiser. E como eu moro do lado da igreja, se você quiser ir de pijama, menina, só descer o elevador. Já dormiu demais no culto. Já dormiu. Aí ela, senhora. ai mãe, tá bom. Eu falei, vai cansada mesmo. E começou uma chuva, eu falei, vai com a chuva mesmo, não tem nessa não. Porque o povo arruma tudo quanto é desculpa. O menino tá chorando, o menino não quer ir. Igual eu escuto muito, eu trabalho com as mães. Grace, tava reclamando, tava isso, eu desisti. Porque às vezes, Lucas, a pessoa não tem a resiliência, a resistência e aquela questão de ter autoridade, entendeu? Que o seu pai e sua mãe tinham ali, de colocar o pulso ali firme. E aí o que acontece? As mães hoje, vendo você contar a sua história, admira, quero que meu filho também, né, seja bem sucedido lá na frente, né, busque viver no propósito de Deus, mas pro Lucas hoje entender isso, tem todo um contexto atrás que teve um pai e uma mãe, e tem até hoje, gente, porque eu tenho certeza que eles têm os desafios deles, entendeu? Então, assim, isso é muito sério. E nessa época, pegando um gancho, assim, a mãe falou assim, mas como é que eu vou dizer com meu filho, né? Hoje, o menino só quer saber de jogar, só quer saber de sair, só quer saber... Então, lá em casa, como que funcionava? Beleza, você não quer ir, não? Você tá fazendo corpo mole, isso, aquilo. Então tá, então você não vai jogar. Nossa, cortar pronto. videogame. Vai ter que ir? Não, você não quer ir pra igreja, você quer estar beleza. Um pouco mais velho, beleza. Você não vai ter dinheiro, vou cortar sua mesada. Nossa, simples. Pronto, e acabou. Sabe por quê? Porque vou ficar debatendo com criança. Porque são as coisas mais importantes, às vezes, pra nós naquele momento. Então corta. Tá bom, mãe, já tô. Tá tudo certo. Já tô pronto. O menino vai pensar 2 vezes antes de fazer. E outra, só que não é só isso, não. É a questão, sabe do quê? O seu pai e a sua mãe também tinham uma posição, a decisão de ir. Isso. Ensinou vocês, que eu vejo assim, que além deles fazerem isso, né?
ele ensinou, vocês sentiram a atmosfera do ambiente, a questão da dedicação. Você acha que era fácil pra sua mãe? Vamos fazer culto no lar? Vai ver que tinha dia que ela não queria fazer, tava cansada, mas vamos fazer culto no lar, porque minha família é importante, entendeu? Com certeza. Então, teve um preço. Teve. E aí sua mãe e seu pai aproveitavam, não, então tá, você não vai? Então, beleza. Vai jogar videogame. Aí seu, o videogame é legal, mãe, eu não quero ficar sem. Não vai ter mesada. Mãe, a mesada não, mãe, e tal. Então, assim, isso é muito importante. E hoje, com o conhecimento que nós temos, Lucas, assim, você não educa e não faz se você não quiser. Isso. Porque hoje, gente, até brincadeira, tantas brincadeiras eu ensino lá no escritório, no consultório, ensino quadros de incentivo, dá uma surpresinha, tantos dias aqui que você participou certinho do culto, você vai ter um presentinho, uma surpresinha aqui, igual vocês ganhavam a mesada. Então, de alguma forma, seu pai e sua mãe já tinham essa questão também de honrar vocês, entendeu? Isso é muito importante. Então, assim, parabéns, né? E o que eu quero aqui com o nosso podcast? É influenciar os pais a também fazer isso, né? Hoje em dia não vai na igreja não. Às vezes a própria família não tem esse hábito, talvez você tá aí, né? Essa semana eu recebi o depoimento de uma seguidora muito forte, sabe? Falou, Grace, eu sou de tal religião e eu não sei o que acontece, eu te escuto e eu sinto, assim, algo bom no meu coração e eu quero escutar mais, eu quero participar, nem é da nossa religião, mas eu quero participar do grupo das mães que oram, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E eu falei, olha que legal, né? É sobre isso, é sobre essa atmosfera, é sobre o amor de Deus, né? Influenciar. E assim, Lucas, hoje na fase adulta. Certo. Então hoje você tem plena convicção, né? E outra coisa, outro detalhe, lembrei, que eu falei 2 pontos, né? Isso. Tô seguindo o raciocínio aqui. Outro ponto importante, agora... seu pai tá passando um legado, tá passando para vocês, né, para os filhos. No meio da sessão. Agora vai vir o Lucas. Sim. E agora o Lucas não parou ainda não, vai ter que continuar buscando a Deus, buscando a direção, orando, buscando esse caminho. Por quê? Porque agora você também tem a responsabilidade de continuar multiplicando, de continuar prosperando a próxima geração, que no futuro são seus filhos, né? Você vai precisar continuar, né, levando isso à frente. Claro que agora vai ser do seu jeito, agora é o jeito do Lucas. O Lucas tem uma identidade, tem uma essência, então agora Deus vai falar algo direto no seu coração, entendeu? Antes ele tava falando ali com seu pai e com a sua mãe, e agora daqui pra frente você vai construir a sua vida, a sua história. E aí que você tem que tomar mais cuidado ainda, porque ainda continua a sua trajetória cristã, né, de ser um líder, ser um esposo, ser um pai, ser um líder, ser um empresário também que continua buscando, consagrando, entendendo que Deus está na direção de tudo. Hoje, na fase adulta, o que você pensa sobre isso, né? Porque agora você tem que continuar multiplicando, e aí? Vou te falar, não é fácil não. Vai andar para trás? Não, tem que andar para frente. Só andar para frente. Confesso a você, assim, eu penso muito sobre isso. Não foi fácil, na verdade, tomar algumas decisões, como por exemplo, ficar no escritório, mas isso é uma conversa de outras, de outro podcast. De outro podcast, Porque essa questão de influenciar em tudo, eu acredito que seja muito difícil. Eu não sou pai, então deve ser muito difícil para os pais fazer isso com os filhos. Então, assim, hoje, né, vendo tudo que nós temos e com a minha cabeça já, entre aspas, formada em relação a isso, eu vejo que vai ser, assim, vai ser um desafio, já está sendo, mas vai ser um desafio muito maior. Acho que você está preparado. Não sei pra seguir aí. Às vezes porque é muita mentalidade que seu pai e sua mãe formou em vocês. Eu também acho, mas eu vou te falar, assim, você saber que, igual no escritório hoje, como um todo, 130 famílias dependem ali que você continue, você que eu falo, escritório. Você continue trabalhando, que você continue ali todo dia, isso é uma responsabilidade muito grande. E que se você não tiver discernimento, sabedoria para fazer, você não faz. Continua seguindo os conselhos do seu pai, na igreja todo domingo, orando, sem desviar o caminho. E o que acontece muito? Quando você vai tendo mais condição financeira, geralmente você tende a falar, não, porque eu fiz. Porque eu trabalhei. Aí vem nosso ego. Porque eu sou foda. Vai nessa. E a verdade não é essa. Deus te capacitou, te deu todas as oportunidades, as ferramentas para você poder fazer aquilo e chegar onde você chegou. Então acho que você continuar nesse caminho humilde, sabe, centrado, só se for na presença ali mesmo, senão não adianta não, que o negócio vai saindo do trilho. Mas assim, eu aceitei esse desafio,
né? Igual você falou, a gente tá no meio da sucessão, eu e meu irmão. Já começou, já faz um tempo, mas hoje tá bem mais. Meu pai tem uns 10 anos que ele fala que vai ficar mais 10 anos na empresa. Nossa, Mas gente. agora eu acredito que seja de verdade, que ele tem que curtir mais a vida. Eu sempre falo isso muito pra ele. Ele e minha mãe, eles trabalham muito. Então, assim, apesar que o perfil deles não é esse, então eles gostam de fazer São outras pessoas coisas. ativas, né, eles gostam de estar ali, a alegria deles, o lazer deles é estar ali. O sentido da vida, né? Mas assim, eu olhando para isso é um desafio e que eu quero, eu vou fazer. Sim. E pretendo fazer realmente como eu já estou fazendo. Coloquei um desafio para mim para esse ano, que é todos os dias ler um capítulo da Bíblia. Uau! Né? Ano passado e no começo desse ano eu terminei de ler Provérbios. Uau! Algo que eu já escuto, né? Um gancho de lá atrás, mas já trazendo para esse assunto, que sempre escutei da minha avó, sempre falou. Eu tenho muito primo. Então hoje, inclusive, a gente organizou de dormir na casa aí da minha avó, todos os primos e tal. Eu devo ter, sei lá, uns 15 primos. E sempre ela falou para todos os netos, pra gente ler Provérbios. Porque ele é realmente ali um guia na adolescência. Ele fala mais pro jovem. Sim. Então, assim, eu coloquei isso pra mim esse ano, de ler a Bíblia. Pra o quê? Deus falar comigo. Como que você fala com Deus? Não é na Bíblia orando. Então, ele fala com você através dele. Tem dia, gente, que eu não entendo nada. Tô lendo ali, eu falo, o que isso aqui quer? E tem dia que pai, vai... faz o download do céu. E tem dia que faz muito sentido. Então, acho que é mais ou menos nessa pegada. Então, tá ali, tendo uma vida com Deus, aos domingos, indo na igreja. A gente também tem um PG que a gente faz, que chama Pequeno Grupo, com jovens casais, que já é casado, que tá querendo casar, ou que é noivo, ou que namora, a gente tem. Então, assim, sempre que a gente pode, né, na minha vida, eu sempre falo isso muito com a minha namorada, né, que a gente tá com esses projetos aí de casar e tal. Não, gente, projeto de casar. O que você vê nos jovens hoje? Que casar o quê? Que não sei o quê, entendeu? É a diferença dos princípios, isso, eu né, sempre falo pra ela, pra gente ter essa vida, porque... acho que não faz muito sentido. A vida lá fora é muito vazia, né? Não, eu brinco muito, eu não sei como é que o povo vive sem o Espírito Santo, deve ser muito estranho, né? Eu não sei como é que é, eu não consigo enxergar. Eu acho que pra gente vai ficando tão comum você ter essa intimidade com Deus, e que é tão importante, né? Então é até bom vocês ouvirem, ver isso, gente, porque isso é, assim, pra você buscar também, né? Buscar criar seu filho. Eu até tô com um projeto de criar escrever as parábolas, né? Pegar ali na Bíblia as parábolas, até já abri minha Bíblia, tá lá bonitinho, eu tenho duas, tem uma aqui, tem uma outra que tá lá em casa na sacada, que tá aberta lá nos evangelhos. O que eu tô pensando? Pega uma parábola e a gente vai raciocinar através da inteligência emocional. Então, como é que você pode ler uma parábola com o seu filho? Porque falta muita criatividade também pros pais, entendeu? Eu tenho certeza que seu pai, no tempo dele, achasse um livro lá com as parábolas ensinando sobre as emoções, tem certeza, vai, nossa, olha que legal esse, vamos estudar no culto doméstico, né, e tal. Então, assim, isso é muito importante. E então, você que tá aí, busque isso, né? Busque levar seu filho na igreja. Vocês estão vendo aqui um exemplo. Ele tem uma responsabilidade agora, vai dar tudo certo. Já deu. Profetiza na sua vida que você vai ser um bom gestor, que você vai conseguir levar à frente tudo que seu pai e sua mãe construiu, né? Você, seu irmão, sua família. E assim, já tá dentro do seu coração aí. Uma coisa que você falou da sua avó. Ela falou o quê? Pra você ler Provérbios. Olha que isso aí eu tenho assim, uma memória, tipo assim, uns 7 anos de idade, hoje 28, né? Então eu tenho essa memória dela sempre falar, ela, meus pais, todo mundo, dessa questão da de leitura, né? Porque é um guia. Ele é um guia. Se você for ler, ele é um guia. É uma coisa de doido. Eu até aconselho os pais, gente, vocês aí, né? Coloca os filhos de vocês em escolas cristãs. Aproveita enquanto nós temos isso, porque também a sua diferença também que você estudou em uma escola que tinha culto, que tinha oração. Gente, precisa penetrar. Eu vou falar aqui no finalzinho aqui para fechar sobre as pesquisas. O que as pesquisas falam de filhos que são criados com esses valores, princípios e tudo. Só que assim, eu quero até que eu vou só aqui falar um pouquinho, falar de um parceiro meu aqui, e eu quero que você também fale lá do escritório, porque vocês têm serviço de advocacia. O Lucas também, ele tem uma ideia muito bacana, que ele desenvolveu um projeto fala o nome? Hey Hub. Hey Hub, ele vai falar também aqui agora, pra gente partir pro final. Esse projeto eu até participo, gente, porque eu trabalho lá, tô lá dentro da empresa, do prédio dele. Lá tem quantos andares? 6 andares. 6 andares, lá é um lugar maravilhoso. Eu posso fazer a propaganda pra você, porque pensa num lugar que eu amo. Gente, eu acho maravilhoso, eu chego, já chega um cafezinho pra mim, uma água. As meninas são maravilhosas. E aí, ontem eu precisei de um serviço lá,
precisava de um trabalho, de umas atividades das minhas crianças, meus adolescentes, né? E mandei pras meninas, eu falei, tô precisando disso. Não, aqui a gente tem um serviço. Quando eu cheguei, o trem já tava lá em cima da mesa, da sala que eu ia ficar naquela hora. Eu falei, gente, mas vocês são eficientes. Eu falei pras meninas, eu fico com raiva, vocês são eficientes demais, que não sei o quê, brincando, Demorou né? pra ir pra lá, né? Não, demorei, mas assim, você acredita que eu vou te dar meu testemunho? Eu tenho certeza que foi fruto das minhas orações, Eu também vou te falar outra coisa. O quê? Quando eu abri o Rei Hub, você orou. tava muito difícil no começo. Aham. Óbvio que a gente orou antes, uma nova empresa, tá. E aí? A expectativa é uma, a realidade é é outra. outra, eu sei. Abrimos, não era o nosso nicho de trabalho, como você diz, nós somos Aham. advogados, a gente empreende ali no escritório. Aham. E o Rei Hub, ele é o mercado imobiliário, que a gente não tá. Então hoje o Rei Hub, né? O que seria o Rei Hub? Ele é uma central de negócios ali para empresas, né, crescerem, né? Então, objetivamente, nós locamos espaços, né, lá dentro do prédio. Lá é gigante. Então nós temos salas de reunião, salas de atendimento, nós temos salas empresariais, auditório, enfim, entre outras coisas. E aí, quando a gente foi abrir, tava difícil, porque assim, a gente começou a divulgar, entender o público, quem que seria. E Como aí, que seria? Eu peguei e orei em cima de cada mesa, né? Cada que lindo, mesa que a gente estava alugando, e que eu falei que Deus já sabia quem queria sentar ali. Meu Deus, então, que linda! Isso é loucura. E você falar assim, cara, e hoje, através do Rei Hub... E a gente nunca conversou nunca isso. Falou. Nunca falamos sobre isso. Através do Rei Hub, você tá me convidando pra gente falar sobre, né? Deus. E então... eu vou te falar que eu sinto ali, quando eu entro, eu não sei o que aconteceu. Desde que eu fui pra lá, eu me sinto leve. Eu sinto que as coisas fluem, o ambiente é muito agradável, as meninas são muito educadas, o atendimento é maravilhoso, a organização de vocês, eu sou uma cliente, eu sou testemunha pra você aqui como cliente, entendeu? Então, assim, realmente eu tô muito feliz no meu coração e eu falei, gente, parece que não sei, Deus parece que me trouxe, eu não sei como é que eu vim parar, tô aqui, né? E assim, tem sido um tempo tão bom na minha vida, um tempo novo, um ciclo novo, com pessoas novas, e aí o Lucas pode falar aqui sobre essa parte da conexão também. Eu vou deixar você falar sobre isso aqui, vou te passar para você falar essa importância dos ambientes de trabalho que a gente vai conhecendo outras pessoas, né? Sim. Igual assim, hoje eu conheço já muita gente, esses dias eu estava conversando com um rapaz que desenvolve site e tal, essa parceria dos network, de muitas coisas, de projetos até que esse ano vai acontecer, né? Coisas maiores. Deus vai fazer então incrível. Mas antes dele falar sobre isso, sobre a empresa de advocacia e a parte para você que tá aí buscando um lugar para trabalhar, porque as mamães praticamente todas trabalham, né? E aí elas estão buscando, talvez, aqui em Goiânia, está buscando um lugar, né? Depois vocês vão lá conhecer. Eu vou deixar na descrição aqui, vou colocar o link do IG lá deles, das empresas, de tudo para vocês encontrar. Tá precisando de advogado, né? Eles têm lá. O Lucas vai falar melhor que essa parte lá da advocacia, eu não entendo direito. Eu só quero agradecer, pessoal. Nós estamos partindo aqui pro final. Eu sei que o bate-papo é muito bom, traz muitos ensinamentos, né? Vai alcançar muitas pessoas. O Pod da Grace, gente, é um projeto muito lindo de Deus. Tem alcançado fora do Brasil, você não tem noção dos depoimentos, sabe? Vou começar a guardar e postar lá e mostrar pra vocês. Esse Pod vai mudar esse ano, pessoal. O Pod da Grace tá aqui, educação e psicologia. Eu vou trazer mais uma mensagem aqui, o Senhor tá trazendo no meu coração já. Educação e psicologia, nós vamos raciocinar também através da palavra de Deus. Então, tudo que eu trouxer aqui esse ano será consagrado a Deus, vai ser na vontade dele, vai ser o livro que ele me direcionar, os convidados é ele que vai trazer, é tudo ele, eu não quero saber mais de nada, gente, é tudo na vontade de Deus. O pessoal, meus seguidores, a pauta, eles estão acostumados já. E eu quero agradecer hoje uma parceira aí, um parceiro que, assim, que eu gosto demais. Eu, assim, vou encher minha boca pra falar do Fest Escova, que é um lugar maravilhoso. Você que é mamãe, você que é mulher, você que também talvez é pai, marido que tá aí, paga pra sua esposa, leva ela lá. Eu quero falar do Fest Escova, gente. Pensa em um lugar, olha aqui, ó. Você linda todo dia. Por que essa mensagem, você linda todo dia? Porque você não precisa marcar horário. Resolveu? Tem um compromisso, igual eu vou porque eu venho gravar, então minha vida é corrida, minha agenda é cheia, vou gravar hoje, 40, 50 minutos antes, pego o carro, vou, não preciso preocupar, quero ir mais cedo, quero maquiar mais tarde, né, que horas eu vou me arrumar pra ir pro estúdio? Ah, vou passar lá, não precisa marcar horário. E as meninas, vou até hoje mandar um beijo à Jéssica,
Beijo pra você que faz minha maquiagem. Prometi, tá vendo meu beijo aí, né? A Jéssica é maravilhosa, me atende, faz minha maquiagem, arruma meu cabelo. E lá também tem os produtos. Esses produtos são de fabricação própria do Fecha Escova. Agora, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. O Fecha Escova que vocês vão é o Fecha Escova do Bueno, tá? O Fecha Escova que eu, Grace, estou indicando de olhos fechados é o do Bueno, porque tem várias unidades, mas o do Bueno é o que tem o cappuccino quentinho, é o que tem o café gostoso. Melhor é que que o do Rei Hub? Ixi, gente, e agora? Olha, lá tem um cappuccino muito bom, hein? Ontem lá deve ser melhor, lá deve ser melhor. Lá na Rei Hub, ontem eu vi uma xícara maior com chá. Aí eu virei pra cima e falei assim, o que é esse chá aí? Vocês estão servindo chá? Uai, nós estamos vendo ainda. Eu falei, vocês não trazem chá aqui pra mim, pra vocês verem, não? Vai ter mais coisa lá na Rei, vai ter chá também. Lá então, ó, Lucas, eu não sei. Eu sei que o cappuccino de lá também é muito bom. Tá. Só que lá na Rei Hub é outra pegada. Eu gosto daquele cafezinho preto mesmo. Já chega o cafezinho, a aguinha, a água... Tudo organizado, tudo cheirosinho, limpinho. Gente, vocês não têm noção dos escritórios lá, não. É chique, é coisa chiquérrima. Show. Tá? Então vamos fazer um desconto pra galera aí. Vai, não vai? Vai fazer desconto? Vamos fazer. Pode liberar um cupom aqui, depois eu coloco na descrição. Vamos, fechou. Ó, você que é profissional, quem pode trabalhar lá? Todo profissional autônomo. Autônomo. Pequenas e médias empresas seria o ideal. Porque, igual eu falei, a gente vai passar por um momento de expansão agora também. Provavelmente até o meio do ano, pro final, vai ficar pronto. A gente vai fazer um espaço do lado, onde é hoje, 2 andares. Então, as salas ali vão ser de 6 a 8 pessoas. Nossa. Então, às vezes, né, a pessoa... Às vezes a empresa ali quer sair de um lugar e ir para outro, que fica mais perto da sua casa, algo nesse sentido. Fica ali no setor oeste. Então, localização muito boa. E também cowork. Então, profissionais autônomos, né? Sim. Você mesmo. Terapeuta. Né? Terapeuta. Eu fui porque facilitou minha vida. Justamente. Então, assim... Terapeuta, desenvolvedor de software, vendedores, às vezes online. A gente tem a galera... Nutricionista, eu vejo que lá tem... Eu vejo vários profissionais lá, arquiteto... Tem muita gente que, às vezes, tipo assim, trabalha em casa, mas quando precisa fazer uma reunião... Atender ou às o vezes, cliente. Isso, ou às vezes quando precisa focar um pouco mais, vai pro Rei Hub, utiliza mais. Então, a gente... Mas o público hoje que mais está ali, tem uma galera financeira, do meio financeiro. Então, nós temos a XP, nós temos ali o Cicobi, nós temos, né... Que chique, gente. Lá é chique demais, o pessoal do BTG ali. Então, assim, é um meio de você estar para gerar conexões, networking, né? Então, você tá ali no meio. Então, acho que o meio que você tem um auditório. Eu vou fazer evento lá esse ano, gente... Auditório para 110 aquele auditório pessoas, de mães. só o ouro. Fui lá essa semana já. Sim, tudo que a gente tem lá, na verdade, é incrível, porque a gente não tinha feito para o aluguel. A gente fez para nós, então a gente fez o melhor espaço que podia. Que né, era um novo projeto do escritório, e quando a gente fez essa mudança, a gente resolveu... Né, depois da pandemia a gente resolveu mudar e começar a alugar ali, abrir o Rei Hub, etc. Aí que criou a empresa. E aí criou a empresa. Então acabou que os clientes hoje, eles, né, usufruem de tudo isso. Então tudo que hoje tem ali no prédio é do tudo bom e do melhor que a gente fez pra nós. E aí, geralmente, quando a gente faz pra nós, a nossa casa, o nosso lugar, a gente quer fazer o melhor, né? Sim, depois você me passa um videozinho, que eu vou soltar um videozinho aqui pra vocês conhecerem, passando umas imagens. Depois aí, quem tiver interesse, a Grace também vai divulgar aí. Sim, eu vou colocar pra vocês todas as descrições. Vou marcar o Fecha Escova, mulherada, vocês vão lá se arrumar, tá? Vai lá, não precisa marcar horário. Minha namorada toda semana vai. Toda semana vai no do Bueno agora, tá? Já vou conquistar uma clientinha lá pro Bueno. Toda semana ela vai. Toda semana ela vai no Fecha Escova? Garanta a qualidade, é top. Porque ela fica muito gata, né? Mas ela é bonita, né? Ela tá aqui, gente, no estúdio, ela tá sentada ali. Mas ela é muito bonita. Eu às vezes, brinco lá nos seus stories, ele posta foto de vocês e tal. Aí eu coloco lá assim, nossa, gente, mas que casal bonito, que povo bonito. Vocês podem orar muito, hein? Tem que orar. Tem que orar, que o inimigo, ele vem mesmo. O povo é bonito, abençoado, próspero, né? Amém. Então, aí eu fico lá vendo as belezas de vocês lá. O serviço do Fecha é bom mesmo, que eu vou te falar, a agenda dela, gente, é apertada. E pra ela conseguir é porque o negócio lá consegue atender sem marcar mesmo. Pois é, então Fecha Escova, gente, é um lugar maravilhoso, eu amo. Vocês vão lá, vou deixar a descrição que vai seguir o Instagram, faz tarefinha de casa. Já pedi outra tarefa, antes da gente finalizar aqui. Curte o vídeo, comenta,
compartilha, tá? Porque as mães vão ouvir a história do Lucas, que foi um jovem que cresceu dentro de um lar cristão, e entender a importância de você se tornar. Eu acho que vocês deveriam ter uma reunião com a Alessandra. Aí vocês vão ver, ela vai ensinar direitinho. Eu vou ter que trazer a Alessandra para ela ensinar como é que foi que ela criou esses meninos para virar o que eles estão virando, se transformando. Poxa, minha convidada, pedagoga, nós vamos poder falar sobre desenvolvimento infantil, muitas coisas. Então, quero agradecer Fecha Escova. Beijo pra todas vocês, tá? E também quero agradecer. Gente, vocês estão vendo meu look? Eu não vou fazer muita bagunça aqui não, produção, porque senão não sei se dá pra ver direito. Vocês estão vendo aí, ó? Minha roupa linda, maravilhosa, lá da Flora. Use Flora Multimarcas. Tá vendo aí, produção? Tá, né? Gente, vou deixar pra vocês. Vou deixar no Instagram, vou deixar aqui no meu canal o link da loja para vocês irem lá comprar, ficar bonita, elegante. Gente, vocês não têm noção não, de tanta roupa linda que tem lá, bem vestida. Quer andar bem vestida, bonita, elegante? Vocês vão seguir o Instagram lá da Use Flora Multimarcas. Beijo, obrigado por me atender sempre muito bem, tá? E é isso, gente, nós estamos partindo aqui para o final, vamos começar nas mensagens, esse podcast até foi bem além, viu? Vamos deixar aqui algumas mensagens finais, e aí no finalzinho aqui o Lucas vai falar também sobre a parte da advocacia, se você precisa de advogado, ele vai explicar melhor porque essa parte aí é com ele. Eu só quero deixar aqui o que as pesquisas falam sobre crescer em um lar onde existe a presença de Deus, crescer em uma atmosfera aonde os pais, eles transmitem esse exemplo e o seu filho vai crescendo e vendo e assistindo, até igual seu pai ensinou você, o seu pai fez algo muito inteligente, ele fez na prática, mas vocês também assistiam o exemplo. Então, o que era a prática? Ele te deu R$10, ele ensinou você a dar 1. Ele estava te ensinando na prática. Isso é muito bom, porque a criança, ela absorve ainda mais. Ela está aprendendo a praticar. Entendeu? Só que ele também dava o exemplo, porque talvez se ele tivesse ali ao longo da vida também só mostrado, o papai tá dando agora, vai lá dar o do papai. Você também ia aprender. Sim, com certeza. Então, só que ele fez as duas coisas. Ele foi muito inteligente. Eu gostei disso. Vou começar a fazer isso com a minha filha também. E aí, o que acontece? Os estudos acadêmicos recentes demonstram que a prática de buscar a Deus na infância afasta os jovens do alcoolismo, das drogas, especialmente na fase de transição da juventude para a vida adulta, né? Então, pesquisas de diferentes universidades, né, fizeram estudos com 900 pessoas entre 18 e 29 anos, até você entra aqui, ó, 29 anos, e constataram que buscar a Deus efetivamente na infância é um meio de prevenção eficiente contra o uso das drogas. No entanto, não basta apenas crer, é necessário a participação frequente na igreja e orar em casa. Essa pesquisa confirma aquilo em que nossa fé acredita. Ensinar os filhos desde pequeninos a praticar a religião, levando-os, sim, para mais perto do coração de Deus. Por isso, não perca tempo. Gente, essa vai ser minha mensagem final, porque depois eu vou passar pro Lucas e aí depois eu vou fechar com vocês. Não perca tempo. Se você não ora pelos seus filhos ou junto com eles, comece hoje mesmo a prática desse ato para que se torne um hábito. Deixa eu falar algo para vocês aqui, muito sério. Eu não cresci em um lar cristão como o seu, mas a minha mãe, ela era católica e ela ia muito, a gente era obrigada a ir na missa. Então ela em casa apanhava também para ir na missa. Então minha mãe falou assim, como é que é? Não tem dessa não, não tinha negociação para ir na igreja. Então eu cresci, eu sempre desde muito pequena, era uma coisa do meu coração, sempre fui muito generosa. Então eu tinha um pouco de medo e eu observava ali minha mãe falando e eu gerava um temor no meu coração. E eu gostava. Então eu lembro de participar do coral da igreja católica. Depois o meu irmão sofreu um acidente, minha mãe converteu, foi para a igreja evangélica, né? Entendeu sobre a questão do aceitar Jesus, do batizar e tudo. E ela teve a vida dela completamente transformada. E a minha mãe também tinha essa regra, e é uma regra que eu tenho também. Então a minha filha já sabe que com Deus não brinca, não tem negociação, igreja é obrigatório, não adianta resmungar, não adianta reclamar que vai sim. Mesmo. Então, pessoal, para de ser moleza aí, ser boazinha, passar a mão na cabeça, porque as consequências elas virão. A igreja hoje ela é um instrumento que Deus usa também para guardar a vida dos nossos filhos, sempre foi. E hoje, cada vez mais, você precisa estar próximo de Deus. Às vezes você está corrida, você não ora.
Você não ensina seu filho não vê você praticando. Qual é o exemplo que eu dou? Minha filha todos os dias de manhã. Sabe o que ela assiste? Todo dia de manhã, quando ela acorda, eu já acordei, a TV já tá ligada com louvor na casa. Às vezes ela me pega de manhã com o olho fechado orando, ela me vê lendo a Bíblia, ela me vê cantando louvor, ela já me pegou várias vezes chorando, por exemplo. Tô ali, entrei numa oração, tô ali ouvindo louvor, de repente desce uma lágrima, aí como criança ela pensa, minha mãe tá triste. Aí ela vem me dar um beijo, eu falo, não filha, a mamãe não tá triste não. Isso aqui é que eu tô sentindo a presença de Deus tão forte, que eu derramando aqui na presença de Deus. E ela vai aprendendo isso. Então é muito você. O que vocês têm feito? Então, essa questão nós temos aqui um exemplo na prática aqui do Lucas, que veio de uma família que ora, e a gente tá vendo aqui o que Deus fez na vida do pai dele, o que Deus tem feito na vida dele, o que Deus vai fazer ainda na próxima geração agora. Sim. Isso é seríssimo. Então, as pesquisas mostram, né, a importância. Hoje, os próprios cientistas falam sobre Deus. Como assim? Não é Deus, é isso. Então, nós temos uma linha de pesquisas de inteligência espiritual. E cada vez mais, né, muitos cientistas têm ficado confundidos, né, com coisas que têm acontecido. Então, assim, gente, Deus é muito real. Ele tem um poder muito grande de nos curar. Ele também é psicólogo, ele é terapeuta, ele te cura através de um louvor, Amém. De uma oração. Então, assim, além de levar para mim lá no consultório para terapia, além de ouvir, né, muitas vezes eu fico ali, ontem eu fiquei até tarde lá no escritório, fiquei até 8 horas lá, tava fechando, eu tava lá e eu conversando com os pais e orientando, essa orientação. Ontem era com os pais, né? Sim, eu teve muitos pais ontem, você viu? E aí aquela orientação que eu tô ali com eles é um momento de reflexão para eles. Então, além de buscar um profissional que vai trazer para você o conhecimento e a sabedoria, vamos unir as coisas, porque senão você não vai conseguir resistir a esse mundo louco que nós estamos vivendo, não, tá? Então, essa é a minha mensagem para vocês. É a oração, é buscar a Deus. Hoje nós estamos tendo aqui um testemunho vivo para vocês. Lucas, pra gente fechar, fala como que é a parte do trabalho da advocacia lá do escritório. Alguém que tá precisando de advogado. Show. O escritório, nós somos um escritório full service, ou seja, nós atendemos todas as áreas, traduzindo aí. Então, desde ali, professor física, né, todas as áreas, direito de trabalho, direito de família, direito previdenciário, né, tudo, você precisando de um contrato, fazer qualquer coisa relacionado ao seu dia a dia nós fazemos. E também para você, se você tiver empresa, nós temos um atendimento ali 360 para a empresa. Então, qualquer coisa que você precisar na parte de assessoria, ou seja, que seria ali o pré, para você não ter nenhum tipo de problema, para você dormir tranquilo. Minha empresa, como que eu contrato, como que eu não contrato, né? Se eu fiz um contrato social ou não, eu tenho sócio, não tenho, tem problemas trabalhistas, qualquer coisa relacionada à empresa, tanto ali na parte do pré-processual, que seria na parte ali de assessoria, de dúvidas do meu dia a dia, porque não existe um curso para ser empresário, né? A gente vai na tora mesmo. Não então, tem não. Não existe. Então, qualquer coisa relacionada a essas questões... Eu já fali uma empresa, não tô querendo falir outra, não. Qualquer coisa relacionada a essas questões mais burocráticas, pode nos procurar, a gente está, né, disponível para isso. E também na parte se você tiver algum problema processual também, né, que às vezes, né, não sei, alguma coisa nesse sentido, nós também conseguimos atender. Mas, enfim, é isso. Gente, então presta atenção. Você precisa de advogado, você está precisando de um apoio, entender mais sobre essa questão então empresarial, como o Lucas está falando, vou deixar o telefone, aqui tem o telefone lá, né? Vou deixar o telefone na descrição do vídeo, o Instagram. Então, busca, tá precisando de advogado? Uma empresa gigantesca, excelente, de nome, de muita referência, vocês estão em boas mãos, tá? Então, vocês vão ligar lá se você estiver precisando desse serviço. E, Lucas, deixa pra mim um recado, olhando ali para aquela câmera ali, ó. Como filho, então, de pais Vou que oram... Vou deixar 2 recados. Tá, então manda. Primeiro para os pais, depois para os filhos, né? Não sei se as mães vão mandar para os filhos, mandem. Mas primeiro para os pais, eu acho que o principal importante, assim, para mim é a liderança, ela é pelo exemplo. Então, como a Grace disse, tudo que eu vi, tudo que eu sou hoje, tudo que eu acredito é muito por conta do que eu vi em casa e do que meus pais colocaram nós para praticar. Então, eu sempre vi meu pai lendo a Bíblia, sempre vi meus pais indo para a igreja, sempre vi minha mãe, igual a Grace disse, orando, chorando ali, né, tá na presença de Deus, sempre vi isso muito dentro de casa. Ele sempre também, no início, obrigatório, forçava a gente aí, depois, quando a gente já tinha discernimento, eles sempre educavam a gente, né, aconselhavam.
Então acho que é mais ou menos isso, é você educar pelo exemplo. Então faça você primeiro para que o seu filho tenha vontade de fazer. E segundo, para os filhos, que a vida com Deus, eu e minha namorada, a gente sempre conversa sobre isso, é uma construção. É igual uma fogueira. Se a fogueira se parar de jogar graveto, ela vai apagar. Então, o que é a fogueira e o que é o graveto? A fogueira é a vida com Deus, o graveto é a oração, é ler a Bíblia, é estar com os amigos que vão te elevar e que têm princípios e valores igual aos seus, né? Um namoro também ali cristão, com uma pessoa que também tem uma base cristã, acredita nas mesmas coisas. Então é isso. Então, a vida não é fácil, é difícil, às vezes é chato, mas vai no chato mesmo, fala para Deus, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, tá paia. E ele vai com certeza ali te entender, te direcionar e tem certeza que você vai ser muito feliz. E é isso. Obrigado. E a palavra é essa. Com Deus ninguém perde. Nem perde. Uma coisa eu falo pra vocês, olha que lindo. Com Deus não perde. Então só ganha. Então, se você é jovem, né? Se você é filho, adolescente, busque a Deus, porque eu creio que Deus é Deus de geração, Amém. É Deus que muda histórias também, é Amém. Deus que transforma a nossa vida, Ele é muito lindo, Ele cura, né? Então, assim, eu quero agradecer o Lucas pelo tempo, né? Pela disposição de estar aqui contando um pouquinho da história dele. Depois eu vou soltando aí aos poucos para vocês novidades, vou deixar tudo aqui na descrição, que nós falamos aqui ao longo do episódio. Quero agradecer vocês, um grande beijo para todas as mamães que me acompanham. Cada vez mais eu tenho recebido tantos depoimentos e assim, incrível o que tem acontecido. Tem mãe aqui do podcast que assistiu o podcast, não conhecia meu Instagram, conheceu, foi parar, tá lá no escritório, levando o filho, levando a família. Então assim, gente, que coisa linda, né? A mãe falou pra mim, eu tava buscando um terapeuta e quando eu comecei a te assistir, fui te ouvindo, e aí eu ainda vi que além de profissional, eu vi que você era cristão. Eu falei, agora que eu quero ir nela. Porque às vezes a gente fica assim, se eu ficar mostrando muito que eu sou cristã, misturando com a minha profissão e tal, isso vai ser ruim. Mentira, gente, com Deus ninguém perde. É sempre, Deus, ele sempre faz o melhor por nós. Então assim, pessoal, um grande beijo no coração, compartilhem esse vídeo, deixa aqui os depoimentos, os recadinhos, por que foi importante você assistir esse episódio, tá? E ó, beijo no coração, gente!